Olá pessoal, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo André Futman do canal Planta Sem Mistério, blog Orquídea Sem Mistério, também e da loja André Futman Plantas, pessoal. Bom, vocês estão vendo essa linda orquídea aqui agora que está iniciando sua floração aqui na minha mão, pessoal? Estão vendo? Conhecem ela? Não conhecem? Pois bem, gente, esta aqui é a Celogene pandurata, ou melhor, a Celogene provavelmente bufordiense. Beleza, gente? Mas vamos entrar nesse detalhe já já. E o vídeo agora vai ser para falar das fases do desenvolvimento dessa magnífica orquídea, do seu jeitão do vegetal, né? Como é que é o seu vegetal. E por fim, aquelas famosas dicas gerais de cultivo para essa magnífica planta, gente. Então, bora começar o vídeo? Começando aqui o vídeo, pessoal, da Celogene bufordiense / pandurata. Bom, nós vamos entrar nessa questão, nessa polêmica do bufordiense pandurata, na segunda fase do vídeo que fala do jeitão da planta. Beleza, pessoal? Por hora, então, vamos falar do seu comportamento. Como é que essa planta se comporta ao longo do ano, pessoal? Vamos lá, então? Bom, vocês estão vendo ela aqui, ela está toda florida agora, essa segunda haste está abrindo. Observem, né? Uma haste bem volumosa, com bastante flor. Aqui podemos ver a base da haste, né? Como é que elas são, as duas hastes florais. Beleza? E aqui os seus pseudobulbos. Nós estamos em outubro. Nós estamos mais precisamente no dia 18 de outubro, data do vídeo. E esse Celogene, ele tende a florescer normalmente mais para primavera. Muitos celogenes florescem mais para setembro, para agosto, junho, julho, alguns antes, depende da espécie, né? Concentrando boa parte deles assim no final do inverno. Já esse aqui floresce mais para frente um pouco, mais para entrando na metade da primavera, outubro a novembro, final de setembro, por aí vai. Então, guarde essa data de floração, gente. Normalmente em torno de outubro é o principal mês de floração desse Celogene. E aqui esse exemplar não é diferente, tá? Podemos observar nessa data da floração aqui, ó, que ele não tem brotações, ó. Ele não tem, ó, esse aqui é o pseudobulbo mais atual, né? Tá até para fora do vaso já pedindo replante. Mas vocês podem notar que não tem brotação aqui ainda, né? Ele não está brotando, nenhum lado dele tem brotação, tá, gente? Ou seja, ele está florescendo e não tem brotação ainda. Então essa planta ainda não saiu da fase de... não é bem uma dormência porque ela não perde as folhas, gente. É aquela fase em que a planta fica mais estagnada vegetativamente falando, ou seja, não vem broto e muito menos raízes novas. Ela não está nem enraizando e nem brotando ainda. Pois bem, aí vem sua floração. Sua floração não tem uma durabilidade tão grande assim não, gente. Os celogenes não são conhecidos por terem florações que duram muito tempo, tá? Vai durar aí só 1, 2 semanas. Se estourar 3 é muito, mas normalmente é isso aí, gente. Dura pouco, mas é muito bonito e dá para curtir bastante. Bom, aí passa a sua floração, acaba as hastes florais acabam. Pode eventualmente botar outra? Até pode, mas normalmente isso não acontece, tá? Ela bota, tende a colocar de uma vez, acabou, acabou, pessoal. Bacana? Aí passou a floração, a primavera continua avançando, já estamos em novembro, indo para dezembro, e aí o que, que vai acontecer? A planta vai brotar, pessoal. Essa brotação ela pode vir mais para novembro, ou ela pode vir um pouco mais para frente, para dezembro, até iniciando janeiro ela pode começar a brotação. Mas normalmente, caminhando mais para a parte final da primavera e início do verão, a planta inicia seu ciclo de brotação. Número de brotos, gente, vai depender do tamanho da planta. Essa aqui é uma planta relativamente nova ainda. Como vocês podem ver, é uma planta que tem apenas uma frente de crescimento, mas é provável que logo logo ela comece a bifurcar, tá bom? Vocês podem ver aqui, belezinha. Então, essa planta normalmente ela coloca um broto por frente por ano. Esse é o regime de brotação dessa planta, um broto por frente por ano. E quando essa planta já está maior, ela consegue ter várias frentes de crescimento
crescendo, gente. Exatamente. Isso conclui o quê? Que quando essa planta já está maior, essa aqui ainda é uma planta relativamente pequena, ela podemos dizer, como as outras celogines, que ela tem um regime de crescimento do tipo cespitoso, em forma de cesta. Ela tende a isso no futuro. Agora ela não está com esse crescimento, ela ainda está com um crescimento mais linear, mais reto, né? Crescendo numa única linha. Mas conforme a planta for ficando mais velha, ela vai emitir novas frentes para outros lados, e aí o crescimento se torna mais radial, ou seja, vai aumentando para todos os lados, como se fosse uma cesta, um círculo. Por isso, cespitoso. Tá legal, gente? Muitos celogines têm esse comportamento, embora quando jovens tenham um crescimento mais linear, como aqui. Bom, e aí esse broto vai crescendo durante a primavera, final da primavera, verão ele continua crescendo, e aí também o enraizamento dele vai vindo, principalmente conforme ele vai envelhecendo, o enraizamento vai explodindo, né? O enraizamento vem da sua base, com raízes finas, e aí ela também vai enraizando, gente. Aí o verão vai avançando, a gente já está entrando para fevereiro, março, quase final do verão, e esse broto já vai começando a entrar no seu estágio final de desenvolvimento, gente. Entrando já quase na fase de maturação, mas ainda crescendo. E aí adentramos o outono. O outono, esse broto já está engordando, né? Ele já está fazendo a sua engorda, o pseudobulbo já está sendo formado e ele já está emitindo, né? Já emitiu ou está emitindo suas folhas principais, as folhas completas, que no caso dessa espécie, em geral, são 2 folhas por pseudobulbo, tá bom? Então, 2 folhas por pseudobulbo, como muitas celogines também são, gente. E aí o bulbo continua engordando, engordando, e aí até o final do outono, normalmente, esse bulbo já completou seu desenvolvimento e as palhas que o recobriam já secaram, gente. E aí nós estamos entrando no inverno, normalmente essa planta tende a ficar meio paradona, como muito celogine, fica mais paradona, tá? Não caem folhas nem nada, e ela fica completamente parada, sem emitir brotações e sem novos enraizamentos, só completando aquilo que ela já tinha feito, tá? E aí continua, continua, aí nós vamos saindo do inverno com a planta meio paradona, voltando à primavera, vem as suas hastes florais do último bulbo que cresceu, tá? Essa haste floral é do bulbo que cresceu na temporada de crescimento da planta durante o verão principalmente, tá, gente? Então, vem as hastes florais na primavera, que saem do bulbo mais novo, mais recente, né? Desde que ele esteja vigoroso o suficiente para florescer. E vocês podem ver aqui que saíram 2 hastes florais do mesmo pseudobulbo. Então ela pode emitir mais de uma haste floral ao mesmo tempo no mesmo pseudobulbo. E se imagina isso numa planta antiga, grande, né? Que já está há bastante tempo crescendo, já está com aquele crescimento cespitoso que eu falei no vídeo. Imagine vários bulbos novos, quando chega a período de floração, a quantidade de cachos que essa planta não vai ter, né? De hastes florais. Formidável, né? Aí a haste cresce, gente. Essa haste ela desenvolve muito rápido, em questão assim de poucas semanas. Se você nota o início dela crescendo e ela já vem florescendo. Então, é muito rápido, como todos os celogines, as hastes florais crescem bem rápido, gente. Poucas semanas ela desenvolve completamente e vem a florescer, como vocês estão vendo aqui, num lindo cacho pendente. E aí, depois disso, o seu ciclo se repete, gente. Aí repete tudo de novo, tá bom? Então, esse aqui é o comportamento básico dessa planta ao longo do ano, tá legal? E agora, então, que a gente viu as fases do desenvolvimento, a fenologia dessa planta, o seu comportamento básico, vamos falar agora do jeitão do seu vegetal? Bora lá? Jeitão do vegetal do Celogine pandurata bufordiense, pessoal. Vamos lá. Então, para começar essa fase do vídeo em que a gente mostra as partes da planta, vamos começar, como sempre, nas suas
raízes. Então, aqui estão as raízes, ó, essas que estão para o lado de fora. Vocês podem notar que são raízes bem afinadinhas, né? São raízes finas, bem fininhas, como a maioria dos celogines tem essa raiz. Então, é típica do celogine, gente, são as raízes finas. São raízes bem finas e bem abundantes, né? Então, ele enraiza bastante. Bacana, né? E aí, passando de suas raízes, que são bem fininhas, como todos os celogines, nós vamos passar para rizomas e pseudobulbos. Bom, nesse grupo aqui, nesse celogine aqui em especial, ó, nós conseguimos ver, ele tem um rizoma que tem mais ou menos aí, pode chegar a um dedo e meio de espaço entre um pseudobulbo e outro. O rizoma é esse caule aqui, que cresce no sentido do substrato, de onde vem a brotação e o enraizamento, e que, nesse caso aqui, eles passam um pseudobulbo do outro, ligam um bulbo ao outro e tem esse espaço mais ou menos de um dedo, um pouquinho mais, um pouquinho menos de distância, tá, gente? Então ele não é tão grudadinho assim. Pode variar dependendo da parte da planta, tá bom? Mas vocês podem ver em média um dedo de distância entre um bulbo e outro, o rizoma dela, que é um rizoma relativamente grosso. Não é tão grosso quanto um dedo, mas é um rizoma grossinho até. Tá bom? Ó, vocês podem ter uma noção ali ó, do tamanho dele, é um rizoma relativamente grosso. Já que é um pseudobulbo de porte robusto, né? Uma planta bem robusta. Do seu rizoma, a gente parte para o seu caule, que é o seu pseudobulbo aqui no caso, né? A gente estava falando de caule, mas agora vamos partir para o pseudobulbo. Bom, esse aqui é o mais atual dos pseudobulbos dele e podemos ver aqui claramente que é um pseudobulbo grande, né? Olha só, olha o tamanho dele e o tamanho da minha mão. Então é um pseudobulbo de tamanho bem avantajado, gente. Tem um formato, como é que eu vou definir? Ele é um pouco achatado, ó. Ele é ligeiramente achatado, mas ele não é muito magro, né? Ele é um pseudobulbo relativamente gordo, mas vocês conseguem definir, deixa eu pegar uma parte melhor da planta, ó. Definir, ó, duas metades certinho, separar ele em dois. Então ele é achatado, mas ele é meio gordinho. Ele tem um certo achatamento, né? Você consegue definir duas metades, mas ele é um pouco gordinho. E ele pode ter um pouco de estria. Nota que ela está bem hidratada essa planta, mas ele costuma ter um pouquinho de estrias, como vocês estão vendo aqui, tá? Que são essas dobrinhas. Pseudobulbo grande, né? Formato meio, não chega a ser oval nem nada, mas ó, bem alargado e meio achatado. Bom, fundamental para a reserva dessa planta, né? Ela armazena bastante reserva, gente. Do pseudobulbo, que é bem avantajado nesse celogine, partimos para... E ele é bem firme, ó, bem durinho, né? Ele é bem firme e duro. E essa cor, esse verde normal, não tem nada demais aqui. Dele, partimos para suas folhas, gente. Suas folhas é um capítulo à parte, porque é uma parte muito bonita dessa planta também. São folhas grandes, passam de 40 centímetros de tamanho, chegam a mais de 50 centímetros, se a gente for contar da ponta da folha até a base do seu pecíolo, tá? Chegando ali na base no pseudobulbo. Então ela pode chegar aí mais de 50 centímetros tranquilamente, gente, ó. Podemos ver isso aqui, ó. Mais de 50 centímetros, fácil, fácil essa folha chega, as maiores. Então, é um celogine de grande porte, podemos considerar uma planta de grande porte, folhas grandes. Formato dela não chega a ser elíptico, mas é um formato meio pontudo, vocês podem ver, né? Mas é comprido, meio alargado, não chega a ser tanto elíptico porque ela é mais pontuda. Mas vocês podem ver, né? Uma folha larga também, ela fica bastante larga no meio e afina na ponta. E ela é firme, ó. Ó o barulho. Barulho de uma folha não é tão molenga assim, né? Não é suculenta como uma catuleia, mas também não é macia como muitas orquídeas que têm folhas macias. É uma folha firme, né? Bem coriácea, né? Ela tem uma textura bem coriácea mesmo, né? Ela é bem firme ao toque. E ao mesmo tempo relativamente macia, mas não muito. Não chega a ser suculenta e nem mole demais,
tá? E ela sempre vem em par nos pseudobulbos, gente. É o padrão dos celogines, de modo geral, é as folhas virem em pares nos pseudobulbos. As folhas principais, claro. Porque a folha de crescimento, as bainhas de crescimento, vem aos montes enquanto o bulbo está crescendo. Mas aqui são as folhas adultas, ó. Sempre em par, gente. Beleza? Bulbos mais antigos podem ter, eventualmente, ficar só com uma folha, porque podem cair suas folhas, mas normalmente em pares, pessoal, pseudobulbo. Isso é uma característica importante da planta. Ó. Das suas folhas grandes e vigorosas, partimos então para as suas hastes florais em inflorescência. Gente, vamos agora aqui, voltar aqui para a sua haste floral. Ó. Voltamos aqui, ó. As hastes florais, elas saem da base do pseudobulbo, como a gente consegue observar bem aqui, ó. Sai da sua base, vou girar de novo aqui com cuidado, ó. Da base do pseudobulbo, bem da base mesmo, podendo vir mais de uma haste por pseudobulbo, como vocês podem observar claramente aqui. E ela é uma haste que, como em muitos celogines, é uma haste que tem as bainhas de folha, ó. Elas vêm com essas bainhas que no caso aqui, elas cobrem, protegem a parte inicial da haste floral, ó. Então aqui as bainhas se mantêm verde durante a floração, mas depois elas vão secar e cair, ó. Isso aqui tudo seca e cai depois. São bainhas de folha, né? Folhas reduzidas que vão protegendo a haste enquanto ela cresce. Daqui de dentro, a haste faz uma curva para baixo, né? Ela começa para o alto e vocês podem notar claramente que ela faz uma curva, gente, aqui e fica pendente. Então ela é uma haste do tipo pendente, ó, floração pendente, com várias brácteas aqui, ó, que são essas outras folhinhas aqui, ó, que estão aqui recobrindo os ovários das flores, ó. Vocês podem ver essas brácteazinhas que depois vão cair. Então elas formam isso e as suas hastes florais são com bastante florações, ó. As flores sempre alternadas, ó. Podem ver que as flores estão sempre alternadas uma a outra, ó. Uma para um lado, uma para o outro, outra para o outro, outra para o outro. E assim vai, tá? E número bastante volumoso de flor. Aqui com certeza tem mais de 20 flores aqui, quase 20 flores em cada haste dessa. Então é uma haste que tem um número de flores bem grande, gente. E para finalizar aqui, vamos falar de suas flores, né? A flor dessa celogine é um capítulo à parte. Primeiro que ela é uma flor grande pra caramba, né? Para o padrão de um celogine, ó. É uma flor bem grande. Olha a minha mão e olha a flor. É uma flor de cor que tem pétalas e sépalas mais finas e verde, né? E meio esverdeadas. Um verde bem clarinho. E um labelo bem desenhado, bem ornado, né? Tem bastante ornamentação esse labelo. Vocês podem ver esse calo do labelo muito desenhado, ó, com saindo tipo uns pelos, né? Umas estruturas aqui, umas fímbrias, né? Uns franjadinhos para cima e bem desenhado. Como é típico nos celogines terem essa característica marcante do calo do labelo ser bem desenhado. A função disso aqui é atrair o polinizador, tá, gente? A função básica é atrair seus polinizadores. E podemos ver esse labelo muito bonito. E o cheiro dessa flor é bem agradável, até um cheiro quase de mato verde, é um cheiro bem suave, não fede nem nada, é um cheiro bem tranquilinho, beleza? Tá aqui, flor grande pra caramba, né? Muito bonita mesmo, bem vistosa, vale a pena, é um celogine muito bacana. E para finalizar essa parte aqui da flor, né, gente, que nós estamos vendo aqui, esse celogine normalmente tem uma certa polêmica que eu queria falar agora nessa parte, que é o quê? E até vou deixar para quem assistir o vídeo e for mais entendido em celogines, principalmente do assunto, e tiver mais por dentro, poderá estar falando melhor até. Mas o que eu posso dizer é que esse celogine aqui, quando você vai comprar ele, normalmente ele é vendido como pandurata, tá? E você vai pesquisar sobre fotos e todo, ele é muito idêntico ao pandurata, quase igual ao pandurata. Mas normalmente
o que é vendido é o híbrido. É um híbrido primário do Pandurata com outro agora que eu esqueci o nome, mas vai estar o nomezinho rolando na tela aí para vocês verem, que é chamado de Bufordiense, que é muito idêntico também. São plantas muito semelhantes, então ele passa muitas vezes despercebido por Pandurata, mas tem diferenças. Mas normalmente ele não é vendido como Bufordiense, mas normalmente ele é o Bufordiense. Então fica essa polêmica aqui, se é o Pandurata mesmo ou se é o Bufordiense, tá? Isso é uma questão importante, gente. Mas o comportamento da planta é praticamente o mesmo, né? São plantas, como é um híbrido do Pandurata, o Bufordiense, ele puxa muito as características do Pandurata em si, gente. Tá bom? Então, falado disso, a gente já falou do jeitão do vegetal dela, que é uma planta bem graúda, né? Planta de grande porte. Vamos agora falar das dicas gerais de cultivo da Celogine Pandurata Bufordiense. Vamos lá? Dicas gerais de cultivo do Celogine Bufordiense Pandurata, gente. Bom, ela está aqui nesse local aberto aqui, basicamente só para poder gravar o vídeo. Ela obviamente não é cultivada aqui. Por que eu estou falando isso, gente? Porque vamos falar da questão da luminosidade para essa planta já já. Mas antes, esse Celogine, a planta asiática, vai ali naquela banda ali de Índia, enfim, para baixo, mas para a parte quente da Ásia. Isso eu estou dizendo isso porque esse Celogine, ele vai bem em locais mais quentes, gente. Exatamente, aqui onde eu estou é quente e está aqui, ó, florescendo lindamente. Então é um Celogine bom para calor. Floresce bem em locais mais quentes. Bacana, né, gente? Bom, aí é o seguinte, uma vez que ele vai bem em locais quentes, mas ele também floresce em locais de clima mais ameno também, ele tem uma versatilidade muito grande em questão de clima para o seu cultivo, o que é bom porque dá para cultivar em quase todo o Brasil praticamente. Bacana, né, gente? E em relação ao clima para o cultivo? Bom, essa é uma planta que gosta de locais quentes e úmidos ou clima moderado, tá? E sempre com boa umidade. Isso é importante. Umidade e ventilação moderada também. Sem exageros aqui, também não é legal que fique abafado demais. Em relação à questão de luminosidade. Luminosidade é uma planta que gosta de luz moderada também. Sombreamento entre 60% a 70%, se for no sombrite, com sol filtrado o dia todo também. Se for embaixo de uma árvore que tenha uma copa média. Não pode ser escura demais e nem clara demais, muito rala demais não. Tem que ser uma copa média. Se for botar igual o meu, que está com um vaso pendurado embaixo de uma árvore, tá bom? No verão, no período de crescimento, ele pode ficar com um pouco menos de luz, tá? Como muitos Celogines, com sombreamento em torno de 70 por aí. E durante o período de inverno, como o sol é mais fraco, ele pode pegar um pouco mais de claridade, uns 60% de sombreamento, tá beleza? Mas nunca escuro demais, gente, senão suas folhas ficam com um tom muito escuro e ele não floresce. Importante essa informação, tá? Continuando aqui, em relação agora a vasos e substratos para esse Celogine. Vaso e substrato por Celogine Pandurata Bufordiense. Segue mais ou menos o mesmo padrão para outras orquídeas, ou seja, aqui vaso sempre apertado para essa planta. Então a gente vai mudando de vaso conforme ela cresce. Nunca bota uma planta pequena num vaso exagerado, tá bom? E como é uma planta que gosta de mais umidade, deem preferência para vasos como plástico, mas também ele vai muito bem em vasos de barro e cachepô de madeira, desde que o seu ambiente seja bem úmido. Se você está em ambiente mais seco, dê preferência para os vasos de plástico, gente, tá bom? Não precisa ser um vaso exageradamente fundo, aqui a profundidade é o padrão que a gente já usa para outras orquídeas aqui, nada de especial aqui. Substrato. O Bufordiense é uma planta, como outros Celogines, que tem raiz fina e gostam de um substrato mais fino, facilitando assim a sua fixação. Então, gente,
Vocês podem usar os mesmos substratos que a gente usa para outras orquídeas, mas usem pedaços menores, tá? Tipo substrato do tamanho de uma Brita Zero, um pouquinho ligeiramente maior que a Brita Zero, mas não grandão, tá? E a mistura pode ser o quê? Aqui tem casca de pinos, pode ser com casca de pinos, um pouco de esfagno, carvão e a própria brita, né? Uma misturinha de Brita Zero, carvão e esfagno costuma funcionar muito bem para os celogines, beleza? Já que ele requer mais umidade e tudo, então um substrato mais fino e com um pouco de esfagno ou pinos ajuda a segurar mais umidade. E o bacana é que é uma planta com uma boa tolerância a substratos mais envelhecidos, então ela tolera bem. Ou seja, é uma planta que a gente não tem que estar toda hora replantando, que é muito bom. Só mesmo quando está acabando espaço, como o caso dessa aqui, que já vai ter que mexer porque o vaso não cabe mais ela. Bacana, né, gente? Bom, continuando aqui, agora em relação à rega e adubação. Vamos lá. Rega e adubação do Celogine Pandurata bufordiense. Bom, em relação à rega, segue o mesmo princípio para outras orquídeas. Quando tiver praticamente seco, durante a fase do crescimento principalmente, que ela está emitindo brotações, a gente rega ela quando o substrato secar. Secou, molhou. Secou, molhou. E aí é regar com abundância, gente, tá? Até escorrer embaixo. Nunca deixe essa planta ficar seca demais, tá? Celogines não gostam de ficar muito seco. Tem que estar sempre mantendo mais a umidade. Então, quando tiver praticamente seco o substrato, aí vocês molham. E aí, aquela boa e velha regra do dedo funciona demais para vocês determinarem a hora certa de molhar, tá? Saiu o dedo seco, mete água com vontade. Saiu o dedo úmido, não precisa molhar. Bom? E a adubação? Antes da adubação. E durante o período sem crescimento vegetativo, o inverno principalmente, podemos espaçar um pouquinho mais as regas, gente, mas cuidado aí, porque se o ar estiver muito seco, é melhor não espaçar as regas, porque a falta de umidade no ar pode desidratar os pseudobulbos da planta e aí atrapalhar ou até inviabilizar a floração dela, tá? Como é uma planta de umidade, o inverno muito seco pode prejudicar ela. Então, nesse período, tome cuidado com as regas, se precisar molhe até mais e também faça medidas para amenizar a secura do ar, caso essa seja a sua situação no inverno. Molhando o chão, botando outras plantas por perto para aumentar a umidade, bromélias, etc. e tal. Bom, e a adubação? Segue o mesmo aqui do que para outras orquídeas, gente. Ou seja, nada de especial aqui. A gente aduba com os mesmos adubos que a gente usa para demais orquídeas. A gente faz a mesma coisa aqui. Podendo ser aquelas fórmulas líquidas, ou que a gente dilui na água e aplica semanalmente ou quinzenalmente, com adubos o mais completo possível e balanceado, com macro e micronutriente, cálcio também. Também podemos usar adubos de liberação lenta, pessoal, também. Nesse caso aqui é o que eu estou usando, por falta de tempo, estou dando mais preferência para os adubos do tipo osmocote ou basacote, respeitando assim o tempo de liberação do adubo. E também podem ser feitos com adubação orgânica nesse caso também, gente. Podendo usar aqueles adubos tipo bocache ou torta de mamona e farinha de osso, colocando a cada 2 ou 3 meses no cantinho do vaso ou numa trouxinha, como está aqui. Bacana? Isso vale para o liberação lenta também, gente. Sempre respeitando, no caso do de liberação lenta, o tempo recomendado pelo fabricante e a dosagem, sempre uma pitadinha de nada. Cuidado, não exagerem no adubo de liberação lenta, pois pode queimar sua planta. Tá bom, gente? Durante a fase de inverno, que a planta está mais devagar, você pode espaçar mais as adubações, principalmente se você usa adubação do tipo solúvel, que você vai pulverizar ou regar sua planta, tá bom? Porque é uma fase que a planta está demandando menos. Mas na fase de crescimento, a adubação deve ser mais intensiva, para a planta poder aproveitar o máximo o período de crescimento e assim desenvolver isso aqui, ó, um pseudobulbo bem graúdo e vir com 2 hastes florais bem bacanas, gente, tá bom? Essa coisa de adubo de floração faltando poucos meses para floração, gente, isso aí não funciona. Em orquídea isso
não tem sentido, não tem lógica nenhuma. Se a planta não fez, não absorveu, não construiu a sua reserva, não se desenvolveu bem durante a fase de crescimento e o pseudobulbo ficou fraco, não adianta botar adubozinho com um monte de fósforo, faltando 2, 3 meses para a floração, que não vai fazer a floração explodir. Não, não vai. Nem aquelas receitas mirabolantes, gente. Se a planta não teve o bom desenvolvimento, isso vai refletir na floração. Se a planta desenvolveu bem e o pseudobulbo cresceu o suficiente, isso vai trazer florações melhores. Bom, basicamente é isso. Agora e pragas e doenças, gente? Quanto a pragas e doenças dessa planta aqui? Ela é muito pouco atacada, tá? Podem ter algumas manchinhas foliares, pode eventualmente ter um ataquezinho de ácaro, mas assim, é uma planta muito rústica, muito robusta, tanto que ela é ótima para os cultivos rústicos, debaixo de árvore, de vaso pendurado embaixo de árvore, como é o caso dessa minha, fica pendurada embaixo da árvore. No finalzinho do vídeo vamos ver ela no seu local de cultivo para vocês verem como é que ela tá bom? Então é uma planta que pode ter as mesmas pragas que outras orquídeas, cochonilhas, lesmas, caracóis, podridões, manchas foliares, enfim. Mas ela é pouquíssimo atacada, é uma planta muito tranquila. Só vai ter problema realmente se o cultivo estiver inadequado e a planta estiver em estresse. Ou seja, se o ambiente não estiver legal, se o substrato não estiver legal, aí sim essa planta poderá ter problemas. Mas tirando isso, se estiver ok, essa planta dificilmente apresenta problemas. Muito tranquilinha mesmo, ela é bastante tranquila de cultivo. E por fim, gente, para você estar prevenindo pragas e doenças, você pode estar eventualmente fazendo prevenção com uma cauda bordaleza, produto à base de enxofre, tomando só cuidado com os brotos para não queimar. E inseticidas também, tá? Inseticidas também para prevenir, para controlar alguma pequena infestação de cochonilhas, também acaricida se vocês notarem problema com ácaro, coisas do tipo assim. Mas é uma planta muito tranquila, apresenta pouquíssimos problemas, tá bom? Em relação a replantes e divisões, gente. Replantes e divisões nessa planta. O melhor período para mexer nela é nesse período da primavera, que a planta ainda não começou a brotação, mas ela está próximo de iniciar o seu desenvolvimento. Então, período da primavera é, sem sombra de dúvidas, o melhor momento para a gente estar fazendo os replantes dela e divisão, que é o período que ela logo irá brotar. Então, se a gente for fazer divisão nessa planta, gente, no mínimo 3 pseudobulbos. Segue aquela regra básica do cultivo de orquídea. Mudas mínimas 3 pseudobulbos ou mais, tá? Quanto mais, melhor. Plantas novas como essa aqui, não fazer divisão, apenas replantar sem fazer a divisão, que é o caso que eu vou fazer, gente. Logo ela será apenas replantada para um vaso maior, sem estar fazendo divisões aqui, para não enfraquecer a planta. Beleza? E no mais, gente, era isso que eu tinha para falar do Celogene Pandurata bufordiense. Vamos observar mais um pouco a sua beleza aqui para vocês verem, ó. Mais um pouco da beleza da sua flor e vou voltar ela para o seu local de cultivo, gente. E vamos finalizar o vídeo, vamos lá? Prontinho, gente, ó, ela já está aqui, ó, no seu local de cultivo, né? As flores estão ali viradas para trás, ó, vocês podem ver aqui, ó. Tá num local embaixo dessa goiabeira aqui. Já está escurecendo, vai chover já. E vocês podem ver, a planta está aqui normalmente, tá bom? E basicamente, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Se vocês gostaram do vídeo e acham que esse trabalho vale a pena, gente, dê aquele joinha, se inscrevam no canal, ativando o sininho para receber as atualizações, compartilhe o vídeo com seus amigos e comentem também, gente, comentem bastante aqui, interajam. E se vocês acham que vale a pena todo esse trabalho aqui, gente, aqueles que quiserem fazer uma doação para o canal, vai estar rolando o Pix e os dados para a doação também na descrição do vídeo, gente. O QR Code vai estar rolando aí e também os dados vão estar na descrição do vídeo.
Também, quem quiser fazer qualquer quantia, agradeço muito. Também, quem não quiser, não tem problema nenhum. Ou quem tiver material de cultivo que esteja se desfazendo lá, não sabe o que fazer, quer jogar fora, doar, enfim, eu aceito e cubro o frete nesse caso, tá bom, gente? No mais, um forte abraço a todos e agora eu fui. Tchau, tchau.